Como eu consegui a minha casa própria? Como vocês já podem ter visto no título, o assunto de hoje é esse. Então, um bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Souza. Costumo dizer que eu ainda sou nova aqui no canal e espero que vocês gostem desse conteúdo. Já peço para vocês dar o seu joinha, compartilhar e comentar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Pois bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Teve duas seguidoras que me perguntou, uma delas me perguntou: Cris, como que você conseguiu a sua casa? E teve uma outra, gente, eu não vou lembrar o nome delas agora, eu estou sem o meu outro celular aqui. E teve uma outra que falou assim: ah, mas vocês não pagam, você não paga. Alguma coisa do tipo assim. E eu perguntei, eu não tinha entendido a pergunta. Falei: você quer dizer que eu não pago a casa? Pois eu vou responder para vocês tudo aqui neste vídeo. Então, bem, vamos lá. Vou começar desde o início. Espero que eu não esqueça de nada. Tentei até anotar algumas coisas aqui, mas acaba passando algumas coisinhas, né? Enfim, a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei sabendo que ia ter a inscrição das casinhas. E eu fui num certo lugar aqui, onde... Ah, no CRAS. Primeiro lugar eu fui no CRAS. Daí eles falaram que ia ter uma reunião em um lugar específico aqui de onde que eu moro. E que lá iria acontecer as inscrições, se eu não me engano. Pera aí, deixa eu ver se eu lembro, se é isso mesmo. Não, na verdade, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no CRAS, fiz aquela papelada toda, levei documento, né? Primeira coisa que eu fiz foi a ficha, né, que a gente tem que fazer no CRAS. Levar os documentos, tudo certinho, tudo que eles pedem. Depois eu fui fazer a inscrição, que aconteceu num lugar específico aqui da minha cidade. Tinha muita gente, muita. Eu não lembro exatamente quantas pessoas que eles iriam sortear, porque foi um sorteio. A casa não foi ganhada, como o povo fala: ah, eu ganhei a casinha, ah, fulano ganhou. Não foi nada ganhado, gente. Teve um processo longo. Então, o que que acontece? Fui lá, fiz a inscrição e, se eu não me engano, eu fui uma das últimas, sabe? Porque eu estava trabalhando, a gente saiu do serviço e eu fiquei sabendo em cima da hora. E até foi até interessante a maneira que eu fiquei sabendo, mas não vem ao caso agora. Fomos lá, eu e uma conhecida, uma colega, fizemos a inscrição. Esse foi o primeiro passo, ir lá e fazer a inscrição. Só o que que acontece? Essa inscrição desta casa que eu moro hoje foi a segunda inscrição que eu fiz. A primeira deu um rolo danado, um problema lá na prefeitura, não na prefeitura. Deu um problema com o pessoal que trabalhava antigamente no CRAS, se eu não me engano, com uma pessoa lá. Não sei em detalhes o que aconteceu, né? Só sei que depois que eu fiz a inscrição, eu ficava insistindo. Eu ligava no CRAS, eu ia na prefeitura, eu não saía de cima, porque nós não tínhamos uma data certa para o sorteio. Porque o primeiro passo é você ir no CRAS, né? Fazer aquela ficha lá do CRAS todinha. O cadastro, né? Você tem que fazer primeiro o cadastro no CRAS. Aí depois eu fiz depois eu fiz a inscrição das casas e ficava no aguardo, né? Que eles falam às vezes no rádio, às vezes realmente você tem que ir na prefeitura, né? E eu fiquei esse tempo todo assim correndo atrás, mas corri atrás mesmo, sabe? E só que aí que acontece, eu comecei a trabalhar e onde eu trabalho, eu não tinha mais como ficar ligando no CRAS, indo na prefeitura, porque cada vez que você sai do seu serviço para resolver algum problema, é descontado do seu salário, né? Enfim, então o que que acontece? Eu peguei férias num dia, do nada eu encontrei uma pessoa e essa pessoa falou assim: você viu que a inscrição
A inscrição não. Pera aí, deixa eu ver se eu me recordo aqui. Eu peguei férias, encontrei esse rapaz. Ele falou pra mim da. Ah, tá. É como se fosse uma nova inscrição, alguma coisa do tipo, que nós tínhamos que ir lá de novo, assinar uma papelada. Eu acho que foi isso, gente, se eu não estiver enganado. Só que isso já tinha acontecido um dia antes de eu ter pegado as minhas férias. E eu não sabia. Lá vai eu correr no CRAS. Eu implorei, pelo amor de Deus, moço. Ah, eram uns documentos que tinham que levar. É isso mesmo, eram os documentos que tinham que levar. Eu não sabia, porque eu não tinha mais contato nenhum. E por um acaso eu encontrei esse rapaz. Ele falou pra mim: Olha, Cris, ontem foi o último dia. Eu falei: Como assim? O último dia? Lá vai eu correr no CRAS, conversar com o pessoal. As minhas férias foi só pra isso, tá? Eu cheguei a me ajoelhar, moço, pelo amor de Deus, leve meus documentos lá no banco. Acho que era no banco, se eu não me engano, que tinha que levar, para ver se o banco ia aprovar. Enfim, só sei que as minhas férias foi essa luta e eles resolveram levar meus documentos no banco. Aí depois tem aquele processo do banco aceitar, parará, piririm, beleza, o banco aceitou, graças a Deus. Aí veio outro passo. É, esperar a visita do pessoal, acho que da assistência social, se eu não me engano. Ah, eu sei que é o pessoal do CRAS. Aí teve essa visita. Aí lá eles vão fazer todo tipo de pergunta. Porque nessa época eu morava com minha filha era de menor ainda. Aí perguntaram se eu trabalhava, quanto que eu ganhava, onde que eu trabalhava, quantos anos a minha filha tem, se eu recebia pensão. Todo tipo de pergunta, né? Que eles fizeram. Aí foram lá visitar a minha casa, viu que realmente eu pagava aluguel. Gente, é muita coisa que eles fazem. Enfim, passou por esse processo, ok. Aí era só aguardar o dia do sorteio, que foi outra ansiedade, aquela coisa toda, sabe? E graças a Deus eu sempre tive a minha filha, que minha filha tem uma cabeça maravilhosa. Uma menina que nunca me deu trabalho. Eu falo, gente, eu tenho muito orgulho da filha que eu tenho, tá? Eu já falei isso pra ela, sempre falo, e eu tenho muito orgulho dela. E eu ansiosa, fiquei muito ansiosa e eu cheguei a sonhar que eu tinha ganhado essa casa. Ganhado não, né? Que eu tinha sido sorteada. E aí minha filha me viu bem assim, apavorada, sabe? Nervosa, ansiosa. E ela falou assim: Mãe, a senhora não tem fé? A casa já é da senhora. Ela falou desse jeito. E tá bom. Aí veio o grande dia, o dia do sorteio. Fomos para esse local onde aconteceu o sorteio. Aí fizeram primeiras seleções das áreas de risco, quem morava em área de risco, esses nem tinha nem que ter sorteio, tipo assim, na verdade eu acho que uma pessoa, se eu não me engano, em área de risco mesmo, a casa já era dela. Aí depois vem aquele processo todo, os idosos, que tem problemas de quem é cadeirante, acamado, essas pessoas sempre vêm primeiro, tá? Depois as outras pessoas ficavam por último, que eu era uma dessas, né? Aí eu falava, minha filha do céu, é muita gente, é muita gente. Ela, mãe, eu já falei, a casa é sua. Deus não já te mostrou em sonho que a casa é sua? Tenha fé. Ela falava desse jeito pra mim. Aí saiu lá. Cristiane dos Santos Souza, casa tal, lote tal, papapá. Gente, foi uma alegria imensa. E assim, e quem tava do meu lado, a minha filha, né? Mas assim, sempre eu tive a minha sogra me apoiando, ela ficava, né? Minha sogra que eu falo é a minha, na verdade, é ex-sogra, mas a gente, eu falo sogra, né? E assim, hoje ela já tá morando com Deus, hoje ela não tá mais entre nós. Mas ela, a minha sogra e minha filha sempre estiveram ali, ó, do meu lado, me dando força. A minha madrinha, que é a bisavó da minha filha também, que me ajudou muito. Gente, a família do meu ex-marido me ajudou e me ajuda muito até hoje, tá? Daí foi aquela alegria, aquela coisa toda, né? Aí tá. Acabou por aí? Não acabou por aí. Aí tivemos reuniões, gente, em horários assim. E essas reuniões tinha que estar.
Você tinha que assinar, porque se você faltasse em uma reunião, você já perdia a casa, você já não pegava mais. Então, assim, acabava tarde, meia-noite, 1 hora, aí já não tinha mais circular, tinha que dar um jeito para vir embora. E nunca era, as reuniões nunca eram no mesmo lugar. Sempre eram em lugares diferentes, longe às vezes da onde eu morava, sabe? E aí meu sogro, né, também ia me buscar, ia me levar, enfim. Então teve esse processo todo, sabe? Aí depois veio a documentação da casa. Aí aonde que entra? Sim, a gente pagou a casa sim. Teve as prestações. Essas casas, se eu não me engano, iriam ficar 10 anos pagando aquele valor. Claro que aquele valor não ia mudar. Só que assim, a minha casa, porque teve dois bancos, eu não vou falar os nomes dos bancos aqui, vocês devem saber, né? Porque eu não sei se eu posso falar, tá? Então, tem casinhas que foi feita por um banco e tem outras casas que foram feitas por outro. O primeiro banco, que é aquela que começa com C, né? Aí tem um X também. Esse banco, as casas, os valores são bem baixíssimas. Teve casinhas que saíram aqui por R$ 30, R$ 80 no máximo a prestação. A minha já foi daquele banco que começa com a letra B, né? E o que acontece? A minha já é o valor diferente. Era o valor da sua casa, era conforme o seu salário. Então, tem pessoas aqui que realmente pagavam R$ 80, que tem as pessoas que não trabalhavam, que não podiam trabalhar, né? Que recebiam um auxílio, essas coisas. E aquelas pessoas que trabalhavam na época, né? E trabalham até hoje como eu, tem pessoas que pagavam 120, 150, 160, 200. Se eu não me engano, eu tive uma vizinha, se eu não me engano, acho que ela pagava 300 na prestação da casa. Então, assim, a minha casa é baixa renda, só que tem uma diferença em questão dos bancos. Um banco é de um jeito, outro banco é de outro. Então, sim, realmente eu paguei a minha casa, pago o IPTU, tá? E assim, hoje a minha casa tá quitada, graças a Deus, tá bom? Mas para quem estava na dúvida se eu pagava ou não pagava a casa, sim, todas as casas, elas têm um valor. Não é nada de graça, gente. E não é fácil, você tem que correr atrás, tá? Você tem que correr atrás, você tem que ficar no pé, sabe? Eles têm que ver que você tá ali em cima, porque senão acaba, ó. Mesmo eu ficando em cima, eu quase perdi por causa do dia, porque eu não escutava rádio, onde eu trabalhava ninguém escuta rádio, não tinha como eu ficar ligando, porque eu saía cedo, chegava tarde em casa, e não tinha como eu ficar indo na prefeitura, né? Então, assim, foi um pouquinho complicado. É uma luta. Não é assim, você foi lá, fez a inscrição, esperou sentadinha, sorteio tal dia, você vai lá e ponto. Não. É uma luta. Tem reuniões e reuniões, tem visitas, tá? Então é isso, gente. Eu consegui minha casa deste jeito. Foi por uma inscrição, teve parcelas a serem pagas e agora ela já tá quitada, mas eu pago o IPTU normal, como todas as outras casas, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês como eu consegui a minha casa. E eu desejo assim do fundo do coração, para quem ainda não conseguiu, não desista. Não desista. Tudo tem o seu tempo, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tô trabalhando para isso, para tentar diminuir essa minha ansiedade, porque queira ou não, a ansiedade às vezes atrapalha, às vezes não, atrapalha em muitas coisas na nossa vida. Mas assim, não desista, tá? Mas também não adianta você ficar assim, ó. Ai, meu Deus, eu não consigo nada. Ai, meu Deus, queria tanto uma casinha. E ficar assim de braço cruzado e não fazer nada. E não vai achando, eu fui sorteado e eu não vou precisar pagar. Vai.
E esse negócio aqui, porque. Mas tem gente que não trabalha. Gente, olha o seu. Você tem condições de trabalhar? Vai trabalhar. Pelo amor de Deus, vai trabalhar. Porque a pior coisa que tem é você receber um certo valor e ficar à toa e trabalhar com medo de perder aquele valor. Não vai achando que tudo que a gente tem nessa vida é para sempre, não, tá? E quando precisar, às vezes você hoje tá aí de boa, e quando você for precisar, aí já é tarde, né? Porque tem coisas que o tempo e a idade vai deixando a gente assim meio que para trás. Falar bem a verdade para você. Claro, não devemos desistir, tá? Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? Em relação à minha casa. Se ficou faltando alguma coisa que eu não falei, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder vocês, tá? Então, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Vídeos, ó! Vídeos! Bye! Fui!